pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa quarta aula, tá? E essa aula nós vamos dividir em duas partes, porque é um conteúdo bastante extenso e eu vou procurar, não é uma promessa, mas vou procurar postar essa segunda parte ainda essa semana para que segunda-feira nós consigamos dar uma sequência natural, tá? Vou tentar. Nessa quarta aula, nós vamos estudar o capítulo 5 do livro de vocês, que vai falar sobre a natureza da Bíblia. Tá? E nessa aula, nós vamos ter alguns objetivos, isso para hoje. Nós precisamos falar sobre a revelação da Bíblia, a inspiração, a iluminação e a autoridade das Escrituras, tá certo? Uma das coisas que mais me chamam a atenção nas Escrituras é justamente a sua imparcialidade. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia, em momento algum, ela esconde as imperfeições de seus grandes heróis. Se a gente ter Davi como exemplo, Davi ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Ele tem ações, ele tem circunstâncias que apontam um caráter fora do comum, da realidade que nós tínhamos até então. É algo maravilhoso de se perceber em Davi. Porém, nós também temos relatos de erros, de escândalos que a Bíblia expõe. Em nenhum momento a Bíblia esconde os erros de seu grande herói. Nós temos, até hoje, a bandeira de Israel, por exemplo, é a chamada Estrela de Davi. Davi é tido como o maior rei que Israel já teve. Quando se fala em relação ao Messias, ele vem de onde? Ele é prometido como uma descendência de Davi. Então Davi é um grande homem que foi tido como um homem segundo o coração de Deus, mas que teve as suas grandes falhas, não foram pequenas falhas, mas grandes falhas expostas no texto sagrado. Tá? E isso para um descrente é algo tremendo. Por quê? Porque a gente não tem relatos de outro livro que revelam seus heróis, as suas magnitudes, mas também as suas altas falhas. A gente não tem isso. Quando a gente tem algumas falhas, algumas questões, a gente tem essas falhas como pormenores diante da sua grandeza, e Davi é algo à parte, é algo diferente. O maior rei, o grande herói das Escrituras Sagradas tem as suas falhas expostas, né? Isso é algo que em nenhum outro lugar nós iremos encontrar. Bom, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, toda a Escritura ela é inspirada. Quando nós falamos de natureza das Escrituras, a natureza da Bíblia, nós precisamos entender que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e tem uma utilidade única. Tá? Porque a gente não encontra isso em outros livros. Da mesma forma que a gente falou agora há pouco em relação à imparcialidade da Bíblia, a gente tem outra questão que a gente não encontra em outros livros de autoajuda, por exemplo, porque a Bíblia ela é apta para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, transformar o homem de tal modo que ele seja preparado, que ele seja apto para executar, para exercer toda a boa obra de Deus. O homem só pode ser bom ou só pode fazer de fato coisas boas através daquele que é bom, de fato. Porque se não for através do próprio Deus, toda a bondade humana ela é tida como pano de trapo, como a própria Escritura revela. Então toda a nossa bondade ela depende de Deus. Se a nossa bondade não vier de Deus, a nossa bondade não é de fato bondade. Percebo que toda bondade que nós encontramos no mundo, a parte de Deus, ela tem segundas intenções. Ela tem algo por trás.
toda bondade que vem de Deus, ela é desprovida de intenções próprias. Tá? Percebam isso. Então, a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem seja plenamente apto e preparado para toda boa obra de Deus. Vamos lá? O que é revelação? A teologia, na sua tentativa de conhecer a Deus e de torná-lo conhecido, parte do princípio de que o conhecimento a respeito do Supremo Ser já tenha sido revelado. Isso aqui é importante porque nós precisamos compreender que o que havia de ser revelado já foi revelado. Nós não temos novas revelações. E isso nós distinguimos de profecia, tá? Mas nós não temos novas revelações. A gente tem seitas por aí, por exemplo, que alegam que um anjo do céu desceu com uma nova revelação. Bom, Paulo já alerta sobre isso, falando que mesmo que um anjo viesse do céu e pregasse um outro evangelho além daquele que já foi anunciado, daquele que já foi pregado, seja o quê? Maldito, seja maldição, seja anátema. Tá? Então, o livro já foi selado, a revelação já foi dada, o ápice da revelação de Deus é o próprio Cristo Jesus, que é a manifestação dessa revelação. Tá? Então, qualquer outro tipo de revelação que se encontra por aí, seja maldição. Tá, ok? Essa revelação é o fundamento de todas as afirmações e pronunciamentos teológicos. O que não foi revelado não pode ser conhecido, estudado ou explicado. Tá certo? Quando a gente fala de revelação, nós podemos pensar no ato de revelar, de descobrir, né, aquilo que estava coberto. Por exemplo, é um termo que pode ser utilizado, inclusive, para dizer quando eu levo o carro na oficina e o mecânico corrige o que estava errado, arruma o que estava errado e ele vai revelar a mim qual que era o problema. Tá? Porém, quando nós falamos de revelação de fato, normalmente ela está associada à questão religiosa, né? Emil Brunner, por exemplo, ele vai dizer que onde houver religião, ali haverá reivindicação de revelação. Tá? Então, nas diversas religiões espalhadas pelo mundo, essas religiões elas reivindicam para si o ato da revelação divina, ou das revelações divinas. Né? Vamos lá. Nós temos alguns termos utilizados ao longo da Bíblia. Nós vamos destacar 3 termos. O primeiro termo é o termo hebraico galá. O segundo termo é o termo grego apocalipsis. E o terceiro termo é o termo grego também phanerou. Bom, quando nós falamos de galá, ele tem o sentido muito de um ato de descobrir, de arrancar alguma coisa que está cobrindo, né? Alguma coisa que cobre, Isaías 47:3, por exemplo, né? Mas frequentemente é usada para a revelação comunicada que Deus faz de si mesmo às pessoas. Olhem só, Amós 13:7, ele utiliza esse termo, né, como a comunicação de Deus de si mesmo às pessoas. Ele diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tá? O outro termo que a gente tem é o Apocalipse, do grego, que ele está normalmente associado à ideia de tornar o evangelho conhecido. Tá? Por mais que o termo ele traz a ideia de revelação, mas essa revelação normalmente ela está associada ao evangelho. Paulo aos Gálatas ele diz: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, ou pelo evangelho, por Jesus Cristo tornou conhecido a ele esse evangelho. Tá? O outro termo que nós temos é o phanerou, também do grego, né? Mas ele traz mais a ideia de manifestação do que foi revelado. Tá? Deus é quem revela e manifesta o que foi revelado de si mesmo. Olha só, 1 Timóteo 3,16, né?
E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade de Deus. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então, esse termo ele fala muito mais dessa manifestação da revelação de Deus. Então, Deus se manifestou ao longo da história, ao longo da narrativa bíblica, mas o ápice da sua revelação foi na sua manifestação. Foi, como Paulo fala a Timóteo, né? Na manifestação em carne, que é o próprio Cristo Jesus. Certo? Três termos importantes que falam sobre esse ato de descobrir o que estava coberto, né? Como o Galá, que é arrancar, o sentido de arrancar o que estava cobrindo, né? Para poder revelar. O Apocalipse, que fala muito em relação ao Evangelho, tornar esse Evangelho conhecido, e o Phanerô, que traz esse sentido da manifestação do que foi revelado. Tá ok? Bom, nós temos duas categorias de revelação. A revelação natural, geral e a revelação especial. Dentro da revelação geral, nós temos três pontos que são importantes nós frisarmos. Tá? O que é essa revelação geral? A revelação geral é a revelação comum, a revelação que todos podem ter. É indiferente se crê ou se não crê, mas todas as pessoas estão aptas a ver essa revelação, entender essa revelação através de três princípios, ou através de três circunstâncias. Através da natureza, através da história e através da consciência. Tá? Através da natureza, Deus revela a si mesmo através da criação. É isso que quer dizer essa natureza. Através da criação, Deus revela a si mesmo. Então, quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos essa perfeição da natureza, por exemplo, a própria criação, toda a criação ela sugere a existência de um Criador. Tá? Então, vejam só, o Salmo 19, os versículos do 1 a 4, ele diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Ou seja, a própria criação revela a existência de um Criador. Por mais que as árvores não falem, por mais que os pássaros, os animais, por mais que eles não falem, a sua voz, ou seja, a sua própria existência, o fato de existir, de estar ali, cumprindo inclusive uma função dentro dessa criação, é como se fosse uma voz que ressoasse por toda a terra, né? E as suas palavras, como o Salmo diz, né, até os confins do mundo, certo? Então, através da natureza, Deus revela ou se revela como tendo alguém que tenha criado toda essa natureza, né? Romanos 1, principalmente a partir do versículo 8, né, até o versículo 21, que é um texto clássico dessa autorrevelação de Deus através da natureza. Então, basicamente, a gente pode dizer, ou resumir ali, dizendo que o homem ele acaba sendo indesculpável diante dessa revelação. Tá? Agora, nós temos também a revelação geral, que é através da história. Daniel, no capítulo 2, ele vai dizer que Deus, né, Deus, muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Então veja que no decorrer da história, Deus ele se manifesta. Já pensou? O livro de vocês ele vai trazer ainda uma questão que é interessante, né? Já pensou se homens como Hitler e tantos outros na história chegassem a cabo das suas ambições, dos seus desejos? Então a gente percebe que no decorrer da história há sim
a mão de Deus controlando, conduzindo mesmo as mais diversas barbaridades, né? Como a gente fala lá no Rio Grande do Sul, as mais diversas barbáries que a gente encontra pelo mundo, ainda Deus ele intervém nessas circunstâncias e mostra que se não houvesse a mão divina seria muito pior do que tinha ocorrido, tá? Então é ele que estabelece reis, é ele que estabelece tronos e derruba tronos, é ele que determina as épocas, as estações, é ele que dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos que sabem discernir. Ele está ao longo da história. Tá? Então Deus se move pela história e também conduz essa história. Tá? O Salmo 139 é um salmo que conta basicamente esses atos poderosos de Deus no decorrer da história de Israel. Tá? O escritor aos Hebreus, já lá no capítulo 1, ele fala que Deus não só criou todas as coisas, mas também sustenta todas as coisas. Tá? E isso é importante. Tá. Mas alguém pode perguntar, por exemplo, onde está Deus nessa pandemia que a gente está vivendo? Né? Existe um livro pelo John Piper, né? Logo no início da pandemia, ele escreveu um livro que é Coronavírus e Cristo. É um livro que eu recomendo muito a leitura, é um livro fininho, um livro curtinho, rápido de ler, e ele trabalha justamente com essa pergunta, né? Por que da pandemia? O porquê nós estamos vivendo esse período de pandemia, tá? E o N.T. Wright, ele escreve um outro livro, que é Deus e a Pandemia, né? Se eu não me engano é esse o título. É um livro, na minha opinião, né, ainda melhor do que Coronavírus e Cristo, mas os dois são muito, muito bons. Tá? Mas o N.T. Wright ele trabalha com uma outra questão. Enquanto o John Piper ele trabalha com a pergunta por que da pandemia, o N.T. Wright ele vai trabalhar com o que fazer no meio da pandemia, o que fazer diante dessa pandemia, ou seja, qual que é o papel da igreja, qual que é o papel do cristão, qual que é o nosso papel diante dessa realidade, diante disso que a gente está vivendo. Será que nós devemos nos perguntar e tentar responder os motivos da pandemia, ou agir diante da pandemia revelando o Altíssimo? E uma das coisas que me chamam muito a atenção nesse período que a gente está vivendo é como o homem consegue agir de forma brilhante, de forma que muitas vezes a gente olha e a gente chega a se emocionar, porque muitas vezes o homem consegue ações surpreendentes. O ser, ele volta a ser humano diante desse caos. Lógico que a gente tem muitas questões que revelam essa podridão humana, né? Mas a gente tem muitas ações que são fantásticas no meio de tudo isso que a gente está vivendo. São ações que mostram o cuidado de Deus, mostra a ação de Deus, mostra esse coração transformado, esse coração movido pelo Espírito Santo. Então, se alguém perguntar onde está Deus no meio da pandemia, Deus está no coração de homens e mulheres voluntários a servir o próximo. A gente vê isso em todos os lugares e não somente em Rio Negrinho, não somente em Rio do Sul, não somente em Santa Catarina, no Brasil, mas no mundo. Como os seres humanos estão se voltando ao auxílio das pessoas. E isso a gente não vê normalmente em períodos de calmaria, em períodos de menos estresse. A gente vê justamente nesses períodos de grandes dificuldades. Então, onde está Deus no meio dessa pandemia? Está no meu coração, está no seu coração, quando nós agimos em prol do ser humano, agimos em prol do necessitado, agimos em prol daqueles que estão sofrendo, e nem que for somente para orar, nem que for somente para trazer alento, conforto, mas Deus está no meu e no seu coração. Por isso que nós podemos dizer que Deus sim,
ele se revela no meio da história. Daqui a alguns anos, quando os livros forem registrar 2020, muitos vão lembrar, assim como nós olhamos para trás e vemos a manifestação de Deus em grandes situações, nós vamos ver, talvez nossos filhos, nossos netos, vão ver a grande mão de Deus no meio da pandemia. A história, sim, revela a existência de um Criador. O outro ponto é a consciência. Tá? Romanos 2, do 11 ao 15. De fato, aqui eu coloquei 14 e 15, né? De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciências e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, todo ser humano tem consigo o sentido de certo e errado. Todo ser humano sabe que isso é bom, isso é ruim. De uma forma ou de outra, ele tem consciência. Muitos podem alegar que de repente isso seja resultado de um código civil onde amarram as pessoas, onde o medo de punição, por exemplo, faz com que eu respeite determinadas circunstâncias, determinadas regras, determinadas leis, determinados códigos, tá? Mas aí há a questão: de onde veio esse código? Como que surgiu esse código? De que forma esse código está aí? É justamente porque há essa consciência, há esse entendimento do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. Certo? E justamente isso, nisso a gente encontra um motivo de a gente ter um tamanho número de religiões espalhadas no mundo, né? Porque, de qualquer forma, todas as pessoas inerentemente são religiosas, porque todas elas têm algum tipo de conhecimento de Deus, tá? E isso basicamente é o que explica tantas religiões espalhadas no mundo, né? Outorgando, reivindicando a si as revelações divinas e tudo mais, tá ok? E aí nós temos então a revelação especial. A revelação especial, que é a segunda categoria, é o tipo de revelação mais completa e detalhada que Deus fez de si mesmo. Através da revelação especial, Deus proporciona ao homem um conhecimento claro acerca de sua natureza, sua vontade e propósito, e sua obra para a redenção de seu povo. Então, diferente da revelação geral, onde todas as pessoas, observando natureza, observando história, observando a sua própria consciência, podem chegar a um acordo de que há sim um Deus, há sim um ser, como alguns dizem, há um ser supremo, há alguma coisa além. Então, as pessoas têm essa consciência, tá? A revelação especial já é diferente, tá? Porque ela é dada aos que creem, tá? O que a Bíblia vai chamar de os eleitos de Deus. E como que ela se dá? Ela se dá através do Evangelho, tá? Paulo ele vai dizer lá no capítulo 1, versículo 16, que esse Evangelho é o poder de Deus. Paulo ele utiliza esse evangelho, ele fala desse evangelho como sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, ele tem pelo evangelho o poder de Deus para a salvação, certo? Tudo começa através da pregação, do anúncio do evangelho, tá? Romanos, no capítulo 10, versículo 14 ao 17, ele diz: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: Como são belos os pés dos que anunciam boas novas,
No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tá? Através dessa palavra nós temos essa revelação especial. O Evangelho é capaz de transformar a nossa vida, porque ela é o poder, esse Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Tá? E mediante isso, nós temos essa revelação especial. É lógico que essa revelação não se dá de uma vez, né? Ela tem uma certa progressão, mas nós podemos dizer que a revelação máxima, como já foi dito, né, é o próprio Filho. Tá? Então, o que difere a revelação geral e a revelação especial é que todas as pessoas têm essa possibilidade ou conseguem enxergar, conseguem ver essa revelação através tanto da natureza da história quanto na consciência, né? Mas a revelação especial é dada a todo aquele que aceita esse Evangelho. E aí, então, nós temos essa grande revelação que é capaz de transformar a nossa vida gradativamente até chegarmos à estatura de varão perfeito. Tá ok? Inspiração. Nós falamos agora, então, da revelação, nós vamos prosseguir falando da inspiração divina, tá? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele fala: Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, quando a gente fala de inspiração, a gente está falando de algo que excede a vontade humana, né? Que há um sopro para que haja essa possibilidade de manifestação, seja falada, seja escrita. Por falar, como o texto fala, né, por falaram, a gente pode, é claro, entender como também escreveram. Homens falaram da parte de Deus, ou homens escreveram da parte de Deus, impelidos, inspirados pelo Espírito Santo. Tá? O verbo falar, nesse caso, ele inclui também o ato de escrever o que foi dado a falar. Tá? E nesse aspecto, a gente consegue notar um papel ativo do homem, que é o falar ou o escrever, né? Mas esse papel, mesmo que ativo do homem, ele está condicionado a uma atividade primária muito maior. Tá? Isso porque os homens falaram, como o texto diz, da parte de Deus, ou o que veio de Deus. Eles só puderam falar, eles só puderam escrever porque veio da parte de Deus. Então, com isso fica muito claro que, mesmo quando o homem é ativo na formação das escrituras, essa atividade ela sempre vai apontar para o próprio Deus como a fonte dessa profecia, como a fonte dessa fala, como a fonte dessa escrita, certo? Nós temos outro texto também, 1 João 1 a 3, que diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra viva, da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, ou proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Tá? Então, nós temos essa questão de que esses homens, ou grande parte desses homens, testemunharam os eventos, os ensinamentos, presenciaram circunstâncias e registraram tudo isso, né? Mas, mesmo diante do testemunho do que foi presenciado, do que foi visto, a gente não tem uma mera informação.
Tá? A gente tem algo divinamente inspirado a fim de revelar esse Criador. Não foram homens que simplesmente registraram alguns eventos ao longo da história. Cada circunstância, cada questão, tudo que eles escreveram, tudo que eles vivenciaram e registraram, tudo isso foi divinamente inspirado. Para quê? Para revelar o Criador, para revelar a sua obra, para revelar o seu plano, para revelar o seu Filho. Tá? E nós temos também, além desses homens que testemunharam, nós temos também homens que não testemunharam, mas tiveram uma revelação. Todos nós cremos que Moisés tem escrito boa parte do Pentateuco, né? Senão tudo é um pouco difícil, porque tem a situação principalmente da sua morte, né? Que não teria como ele registrar. Mas uma boa parte do Pentateuco a gente crê, e muitas são as questões que comprovam que Moisés realmente tenha escrito o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E Gênesis 1 fala de algo que com certeza Moisés não viu, e não só Moisés, mas ninguém viu, que foi a criação. A criação, ela não pôde ser presenciada por ninguém, nenhum homem. Então, como que o homem registra a criação se não houve quem revelou? A gente pode pegar, por exemplo, a história de Abraão. Tudo bem, Moisés não viu Abraão, não conheceu Abraão, mas são histórias que vão passando de geração em geração e chega até os ouvidos de Moisés, ele pode registrar de forma inspirada também, né? Mas a criação não tem como, então só pode ser um ato de revelação. E por mais que muitos possam falar em relação aos mitos antigos da criação, onde muitas culturas antigas falam da criação, a gente não tem semelhança do chamado mito fundante, né? Que é esse início, a história da criação. Semelhante aos registros bíblicos. A gente não tem. A gente tem, em todas essas culturas, sempre tem uma guerra de poder, a gente tem disputas, um deus guerreando com outro deus, ou um semideus, sempre lutando, concorrendo, a fim de assumir um posto, e de repente a gente tem algumas guerras que acabam na morte de um determinado deus, que o seu corpo é repartido no meio e criado o céu, a terra, enfim, a gente sempre tem a ideia de que toda a criação ela é fruto de uma guerra celeste, onde o vencedor pega pedaços dos deuses derrotados e cria isso e cria aquilo, da cabeça fez isso, do corpo fez aquilo. A gente sempre tem isso, mas Gênesis a gente tem algo totalmente diferente, totalmente distinto. Gênesis a gente tem o seguinte: um único Deus todo-poderoso ordenou e as coisas foram criadas. Ponto. A gente não tem isso em outros mitos fundantes. A gente tem um Deus que tem todo o poder e que ele ordena: haja luz e houve luz. A gente tem isso, tá? E que então, diante da criação, ele põe, diante daquilo que ele cria, ele põe tudo em ordem, encaixa tudo perfeitamente, ao chegar no final e dizer que, ou contemplar tudo e dizer que tudo que ele criou era muito bom. Tá certo? E mesmo assim a gente tem, por exemplo, provas dessa inspiração, né? Jesus, ele aprovava essas escrituras e constantemente ele falava do que estava escrito, né? E o próprio Cristo, ele diz que o Espírito Santo faria lembrar tudo quanto ele havia dito, e diante disso, né, que a gente tem os discípulos de Cristo compondo os escritos do Novo Testamento, né?
A gente tem o testemunho do Espírito Santo na nossa vida também, que nos garante isso, que nos faz crer nessa inspiração. A gente tem o cumprimento fiel das profecias da Bíblia, e isso é algo que distingue muito de outros escritos tidos como sagrados, né, em outras religiões, porque a Bíblia tem uma série de profecias e essas profecias se cumprindo. Nenhuma profecia tem caído por terra, por exemplo. A gente tem algumas profecias ainda a se cumprir, mas uma grande parte das profecias já se cumpriram. E isso faz com que a Bíblia tenha um grande diferencial também entre os escritos sagrados de outras religiões, né? E, é claro, as transformações ocorridas na vida das pessoas. Vamos falar rapidamente sobre as teorias da inspiração. Nós temos algumas teorias de inspiração erradas e nós temos uma que nós entendemos como correta, tá? A primeira seria a inspiração natural ou intuição, que diz que homens dotados de genialidade excepcional compuseram os escritos bíblicos, né? Pensadores, poetas, músicos também poderiam ter essa grande capacidade. A gente encontra grandes músicas, por exemplo, que a gente, poxa, é um gênio que escreveu, poetas, né? Nossa, é um gênio, ele é muito bom, ele tem uma sabedoria incrível, tá? Mas ela não pode ser comparada à inspiração dos escritores bíblicos, tá? Porque nesse patamar a gente poderia dizer ou colocar o Moisés, digamos, no mesmo patamar, ou Platão, melhor dizendo, né? No mesmo patamar de Moisés, o Buda no mesmo patamar de Isaías, Chico Xavier no mesmo patamar de Paulo, né? Porque são homens dotados, sim, de grande sabedoria, que escreveram coisas maravilhosas. Chico Xavier, até hoje, a gente encontra muitas frases de efeito, muitas frases impactantes, né, nas redes sociais por aí, né, inclusive compartilhadas por crentes. Mas não, essas pessoas podem sim ter uma sabedoria excepcional, podem até ser dotados de grande genialidade, mas eles não podem ser comparados aos escritores bíblicos, porque a inspiração dos escritores bíblicos é muito acima da inspiração que esses homens têm diante da sua genialidade, diante da sua inteligência, né? E dessa forma a gente acaba rebaixando a autoridade da Bíblia, né? E a gente não pode mais dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Então é uma teoria errada. A segunda teoria é a iluminação ou a mística, que ela acaba sendo um pouco semelhante à inspiração natural, tá? Mas ela argumenta que os crentes possuem uma certa iluminação nas percepções religiosas, tá? Porém, alguns possuem uma iluminação superior, né? E o que isso implica? Implica dizer que os crentes de todos os tempos, através de uma iluminação divina especial, poderiam escrever as Escrituras. Então, por exemplo, hoje surge alguém entre nós com uma iluminação acima do normal e nós escrevemos um texto, nós escrevemos algo que nós podemos colocar no mesmo patamar de escritura, né? Isso é problemático. A gente teria sérios riscos, né? Porque a qualquer momento a gente poderia se deparar com novos livros bíblicos. Então, complicado. Teoria da inspiração dinâmica, né? Que afirma que Deus concedeu uma revelação gradual, né, mas que não difere em essência, mas em grau, tá? Ou seja, que alguns livros poderiam ser mais inspirados que outros à medida que eles fossem livros mais doutrinários, tá? Que questões
chamadas não essenciais, nesse sentido, dependiam totalmente dos conhecimentos, experiência e as escolhas dos seres humanos. Tá? E entra naquele ponto, né, como saber o que é de fato ou não inspirado, ou o que é mais inspirado do que outras, isso aqui é mais inspirado do que esse outro texto? Então também nós temos uma grande dificuldade. O outro seria a teoria do ditado ou mecânico. E aí a gente tem o próprio nome falando por si mesmo, né? Essa teoria ela exprime a ideia de que Deus teria ditado palavra por palavra, excluindo totalmente a dinâmica humana. Tá? Estilo Chico Xavier, como a gente falou agora há pouco do Chico Xavier, é estilo o Chico Xavier, né? Psicografado. E isso acaba transformando o homem numa máquina. Tá? Então, o homem em cada tempo, né, ele teve a sua cultura que influenciou muitas coisas, o seu idioma que influenciou muitas coisas, tá? Mas mesmo a cultura, o idioma, a intelectualidade do homem, diante de tudo isso, Deus respeita tudo isso, mas as suas palavras também são inspiradas. Não são ditadas, mas são inspiradas de acordo com a capacidade de cada autor. Tá? A teoria da inspiração parcial, que também o nome já fala, né? Que essa teoria ela ensina que partes da Bíblia são inspiradas e outras partes não são. Tá? E assim a gente poderia dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. E é claro que surge a dúvida, qual parte que é e qual parte que não é inspirada. Tá? A outra teoria é a inspiração das ideias ou dos conceitos. Então, que Deus teria inspirado somente as ideias dos autores e não as palavras. Então, as palavras, elas são, querendo ou não, elas são resultados do pensamento. Né? Então, eu só posso expressar uma palavra, eu só posso escrever, falar qualquer coisa se antes tenha vindo no pensamento. Tá? Então, como a gente falou antes, Deus ele permitiu, é claro, que os homens utilizassem as suas palavras de acordo com o seu nível intelectual, até mesmo cultural, circunstancial, tá? Mas até essas palavras, até Deus respeita toda essa limitação humana, mas até mesmo dentro dessa limitação humana, Deus inspira essas palavras. Até se a gente for analisar, futuramente a gente vai trabalhar a exegese, e dentro do ramo da exegese, as palavras elas são extremamente importantes dentro dos seus contextos. Tá? Então a gente analisa as palavras também, por quê? Porque não são palavras jogadas ali, não são palavras jogadas ao léu. As palavras são importantes porque elas expressam algo valioso, e essas palavras, mesmo de acordo com o nível intelectual dos seus autores, são inspiradas sim por Deus. Tá? A outra teoria, a teoria gradual, né, que é semelhante à dinâmica, afirma que algumas partes são mais inspiradas do que a outra. Né? Então a revelação ela se dá gradual. Então se acredita dentro dessa teoria que a inspiração também se dá gradualmente, certo? E aí é claro que nós temos a revelação, a teoria da inspiração correta, que seria a inspiração plenária, que ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, tá? Que os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes. Tá? Então, homens santos de Deus escreveram a Bíblia com palavras de seu próprio vocabulário, tá? Porém, sob a influência poderosa do Espírito Santo. Tá? Então, volto a repetir, mesmo diante da sua limitação, mesmo diante da sua cultura, das circunstâncias, tá? Deus respeita tudo isso, mas mesmo diante de tudo isso, ele inspira palavra por palavra também. Não dita, mas inspira. Tá certo? Falando agora de iluminação. Em termos simples, a iluminação no sentido espiritual é ligar a luz do entendimento em alguma área,
Quando a iluminação divina lida com os novos conhecimentos ou coisas futuras, nós a chamamos de profecia. Quando a iluminação lida com a compreensão e aplicação do conhecimento já dado, nós a chamamos de iluminação. E quando nós falamos de iluminação, é justamente esse sentido de compreender algo que já foi revelado, algo que já foi falado, algo que já foi ensinado, né? E essa aplicação. Então nós estamos falando de iluminação, que difere de revelação, que difere de inspiração, tá? Então nós somos iluminados, liga-se então a luz para o conhecimento daquilo que já foi revelado. E o nível mais básico que nós podemos trazer de iluminação é justamente o conhecimento do pecado. Sem esse conhecimento, todo o resto é inútil. Nós precisamos ter o conhecimento do pecado, conhecer quem nós somos de fato, os nossos erros, reconhecer os nossos erros, né? O Salmo 119, no versículo 130, né, ele diz que a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então, esse versículo, ele estabelece esse método básico da iluminação de Deus, né? Então, quando a palavra de Deus entra no coração de uma pessoa, dá luz e entendimento, e por essa razão nós somos repetidamente encorajados a estudá-la. Por isso da importância da teologia, e não somente para obreiros, mestres, mas para todo crente, tá? Esse conhecimento de Deus, esse contato com a palavra de Deus constante, né? Através do Espírito Santo vai nos dando essa iluminação para compreender essa palavra, a vontade de Deus. Então nós precisamos dia após dia não somente ler, mas meditar. Por isso que a gente começou essa sequência de leitura bíblica e no final eu pedi ainda para vocês, opcional, fazerem um trabalho onde vocês expressassem esse impacto do Evangelho de Marcos na vida de vocês, porque a Bíblia precisa nos impactar. E isso não é somente na primeira leitura, até a segunda leitura ela impacta, até a terceira. Não, todas as vezes que nós nos depararmos, ficarmos de frente com as Sagradas Escrituras precisam ter reflexo em nossa vida, precisam ter esse impacto na nossa vida, porque é uma escritura divinamente inspirada, não é um texto comum. É um texto que revela a essência de Deus, revela o caráter de Deus, revela tudo aquilo que Deus permitiu ser conhecido e é inspirada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. E quanto mais nós nos deparamos, nós temos esse contato com as Sagradas Escrituras, mais nós somos iluminados para compreender e compreender, sermos transformados. Tá certo? E para encerrar, vamos falar sobre essa autoridade da Bíblia. A autoridade está vinculada à inspiração, canonicidade, que é o tema da nossa próxima aula, próximo capítulo, e credibilidade, sem as quais a autoridade da Bíblia não se estabeleceria. Assim, por ser inspirado, determinado trecho da Bíblia possui autoridade. Por ser canônico, determinado livro bíblico possui autoridade. E por ter credibilidade, determinada informação bíblica possui autoridade, sejam históricas, geográficas ou científicas. Tá? E com base em tudo isso que a gente falou até aqui, a gente pode crer sem sombra de dúvida na autoridade das Escrituras. Ela é plenamente confiável, ela é plenamente infalível. E como a gente já disse, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tá certo? Finalizamos por aqui. Que Deus abençoe e até a nossa próxima aula, querendo Deus.